Meus agradecimentos aos membros do canal que estão na tela. Aviso: pode conter erro de tradução em português. Parte 29. Lutas predestinadas. Depois que Madara gritou para dançar, ele lançou um ataque diretamente em direção ao homem de cabelos negros que o imitou e ambos os punhos se chocaram, criando um barulho alto, mas Naruto rapidamente teve que pular para evitar muitos ossos que estavam indo em sua direção. Chandler: muito bem esquivado, Sr. Naruto, disse alegremente enquanto batia palmas e em seguida dizia: técnica do sangue demoníaco. Raio exterminador, disse sorrindo enquanto enviava um grande raio de energia em direção ao homem de cabelos negros. Naruto: Rasen Shuriken! Ele exclamou furiosamente, enviando a energia Shuriken que colidiu com o raio, causando uma explosão que levantou uma cortina de fumaça. Zenon: não seja tão confiante, pirralho, disse ele seriamente enquanto soltava muitos ossos na frente do homem de cabelo preto que o olhava furiosamente. Naruto: vocês me subestimam muito, seus idiotas. Ele disse com raiva enquanto corria, desviando de todos os ossos que queriam empalá-lo. O homem de cabelos negros viu o Uchiha que já estava na sua frente com um grande sorriso, enviando um punho que Naruto rebateu com outro, criando outro rugido, mas Naruto rapidamente teve que desviar dos ossos dizendo novamente: Naruto, sopro solar, 16ª postura, leão do meio-dia. Ele exclamou furiosamente, enviando o triplo corte vertical em chamas que cortava todos os ossos que iam em sua direção. Madara: eu sabia, você é um grande espadachim, olhe para criar essas posturas de respiração mesmo sendo um pirralho, ele disse, rindo divertidamente. Naruto: cala a boca. Eu criei essas posturas exclusivamente para cortar sua cabeça, idiota, disse ele com ódio enquanto chamas negras começavam a sair de suas mãos, as quais eram enviadas em direção a Madara. Uchiha viu o ataque com diversão e fez uma parede de terra crescer para se proteger, mas ficou surpreso quando as chamas a destruíram, então ele teve que pular, embora tenha sofrido algumas queimaduras. Madara: essas chamas são muito quentes, pensou surpreso enquanto pousava longe dele naquele momento. Naruto apareceu na frente de Chandler enquanto enviava uma torrente de chamas negras em direção ao homem barbudo que sorria. Chandler: isso não funciona contra meu Lord Naruto Fulcrumper, disse ele sorrindo enquanto refletia o ataque do homem de cabelos negros que abriu os olhos surpreso. Naruto pulou, desviando do próprio ataque, mas não viu que Zenon já estava acima dele, criando um punho de ossos com o qual o atingiu, fazendo comer o chão. Naruto: droga, eu não vi, pensou ele com raiva enquanto se levantava. Madara: ei, com que fogo, hein? Então eu também deveria mostrar o quão quente eu posso ser. Técnica do sangue demoníaco. Estilo de fogo. Grande aniquilação de fogo. Ele exclamou com um grande sorriso, enquanto lançava uma enorme quantidade de fogo em Naruto, que estava surpreso. Naruto: droga, disse ele irritado enquanto fazia uma cúpula de terra cobri-lo, mas ainda assim viu como ela se quebrava aos poucos. Quando a técnica terminou, Naruto saiu do domo de terra, vendo que havia uma cortina de fumaça, mas nesse momento Madara apareceu na sua frente, dando-lhe uma joelhada no rosto que o fez voar, mas Chandler já estava esperando por ele, dando-lhe um soco no rosto que o enterrou no chão. Naruto tentou se levantar, mas muitos ossos de Zenon o empalaram, fazendo cuspir uma grande quantidade de sangue, e Madara apareceu perto dele com um sorriso. Madara: você ainda tem um longo caminho a percorrer para nos derrotar, pirralho. Agora vamos levá-lo para Muzan-sama, disse ele sorrindo enquanto pegava o homem de cabelo preto que sorria. Naruto: e você precisa ter menos confiança, idiota, disse ele com um grande sorriso enquanto começava a brilhar, surpreendendo Madara, que recebeu uma explosão no rosto que o fez voar. Chandler: Madara dono, ele disse, surpreso. Zenon: aquele idiota ficou muito confiante, disse ele irritado enquanto se cobria com os ossos de um corte de fogo que estava indo em direção à sua cabeça. Mas Chandler demorou a reagir e recebeu vários cortes por todo o corpo que o fizeram cuspir sangue, mas Naruto teve que pular para trás quando viu o Uchiha chegando novamente. Madara: maldito pirralho, eu não esperava a explosão, disse ele, sorrindo, mas com várias veias exaltadas. Chandler: seus cortes queimam como o inferno e retardam muito minha regeneração. Sua respiração ficou muito mais forte em comparação a quando ele lutou contra Narako. Ele pensou seriamente enquanto olhava para Naruto. Naruto: chega de joguinhos, imbecil. Cansei de ver sua cara nojenta, então vou te matar de uma vez por todas, disse ele, sério. Madara: então venha aqui e me mate, seu pirralho idiota, ele disse sorrindo enquanto um selo aparecia em sua mão e ele começou a correr em direção ao homem de cabelos negros.
Naruto fez o mesmo e, quando estava perto, jogou sua espada diretamente em sua cabeça, o que o Uchiha viu com um sorriso, já que ele apenas inclinou um pouco a cabeça, deixando a espada passar. Madara estava pronto para tocar o homem de cabelos negros e colocar um selo de supressão nele, mas Naruto criou um Rasengan quando estava a poucos centímetros do Uchiha. Madara, ganhei, disse ele, sorrindo com vitória. Naruto olhou para ele seriamente quando ele desapareceu em um flash negro, aparecendo acima do Uchiha enquanto pegava sua espada e batia seu Rasengan contra as costas de um Madara incrédulo que comeu o chão, criando um grande estrondo e quebrando-o, e nas costas do demônio apareceu o que parecia ser um selo. Madara, droga, ele se teletransportou para a espada. Como isso é possível? Pensou ele, cuspindo sangue. Naruto, eu estava praticando essa técnica com Kurama e ele estava preparado para cortar sua cabeça estúpida. Conheça minha técnica do sangue demoníaco. Iraishin, deus voador do trovão, ele disse sério enquanto pulava para trás, desviando de vários ossos dizendo que ficou um pouco impressionado com a técnica. Chandler, Madara dono, está bem? Ele perguntou, curioso. Madara, sim, estou bem, eu só não esperava algo assim, ele disse, irritado. Zenon, a culpa é sua por ser tão confiante, idiota, disse ele, sério. Madara, você não precisa me lembrar disso toda vez, ele disse com raiva. Zenon, lembro-te porque parece que não aprendemos com os erros, imbecil, disse ele sério. Chandler, calma, não precisamos lutar um contra o outro já que a missão aqui é capturar o Senhor Naruto, disse ele, sério. Madara, é verdade, então chega de brincadeiras, é hora de levar isso a sério, ele disse sério e os outros dois assentiram. Naruto, não sei o quanto eles estão tagarelando, mas está na hora de cortar as cabeças deles para que eu possa ir até Muzan, disse ele seriamente enquanto segurava sua espada com força. Os quatro oponentes se entreolharam com grande seriedade, pois a verdadeira luta estava prestes a começar, o que seria mais catastrófico do que o que havia acontecido momentos antes. Em outro lugar, Tengen e Chijuro podiam ser vistos protegendo uma sala na qual Kagaya Ubayashiki estava surpreendentemente em boas condições, dando ordens aos caçadores que iam para a batalha. Tengen, ainda estou surpreso como aquele pirralho foi capaz de curar Oyakata-sama, ele disse seriamente. Shinjuro, não deveria te surpreender, já que Naruto consegue fazer isso e muito mais, e ele já demonstrou isso em muitas ocasiões. Só espero que tudo corra bem, já que foi ele quem devolveu meu espírito. Como o último legado de Kyojuro, eu o apoiarei em tudo, disse ele, sério. Tengen, você está certo sobre isso. Kyojuro treinou um excelente espadachim que atualmente está fazendo grandes coisas nesta organização e sem dúvidas ele será o único a acabar com Muzanki Butsuji, ele disse com um meio sorriso e o loiro assentiu. Shinjuro, tome cuidado, pirralho, porque derrotar aqueles três demônios não será fácil, mas confio que você consegue, ele pensou seriamente enquanto olhava para o céu. Em outra parte da propriedade, podemos ver um Urokodaki em pé em frente a um Fulton no qual Nezuko estava. Urokodaki, parece que ele está sofrendo, fiz o que me disseram e usei o remédio que o outro demônio que trabalhava com Oyakata-sama, Tamayo, me enviou, ele pensou seriamente. O velho olhou para a menina à sua frente, que estava soando muito. Urokodaki, se ela se tornar humana novamente, uma das alternativas de Muzan para realizar seu sonho terá desaparecido, mas ainda resta aquele garoto Naruto que não deve se deixar capturar por aquele monstro. Tudo acabará para todos, pensou seriamente. O velho cerrou os punhos e começou a soar profusamente. Urokodaki, as palavras ato final passaram pela minha cabeça e cada vez que elas passam, meu coração treme e bate mais rápido. Tanjiro, desde que vi sua irmã com aquele garoto, eu sabia que uma peça da engrenagem começou a se mover em nossa máquina que estava quebrada há muito tempo. Não perca Nezuko, não perca Tanjiro e não perca Naruto, ele pensou seriamente. Com Tanjiro e Gyuo. Quando a casa lançou um ataque, Tanjiro rapidamente pulou em cima dele enquanto preparava seu ataque. Tanjiro, dança do deus do fogo, roda de fogo, ele exclamou furiosamente enquanto cortava o braço do demônio. A casa ficou surpreso, mas rapidamente apareceu na frente do ruivo tentando dar um soco na cabeça dele. Tanjiro, dança do deus do fogo, parelhão do arco-íris, ele exclamou seriamente enquanto desaparecia em um fogo multicolorido e aparecia atrás do demônio. Mas a casa ficou surpreso quando um corte apareceu em seu rosto e sarou rapidamente. Gyuo, Tanjiro melhorou muito desde que você treinou com Naruto, seu poder agora é como o de um pilar e isso é muito surpreendente, você não é mais o garoto que se curvou e implorou para que eu poupasse sua vida, agora você pode lutar para que sua vida e sua dignidade não sejam tiradas, pensou surpreso. A casa, este garoto não é fraco, não o insulte.
Agora eu admito que eu juro estava certo no que ele disse. Você realmente não é fraco, então eu vou te mostrar meu respeito. Ele disse sorrindo enquanto pisava forte e entrava em uma pose de combate. E abaixo dele ele viu um floco de neve com vários kanjis nele. A casa. Bom, vamos começar a festa, disse, sorrindo. Gil, sopro da água. Terceira postura. Dança das correntes. Ele disse seriamente enquanto, em grande velocidade, colidia ataques com o demônio. A casa. O pilar de água. Faz uns 50 anos desde que matei um, disse ele sorrindo, e então disse, massacre destrutivo. Estilo de guerra, disse ele divertido enquanto dava um soco para frente, enviando muitas ondas de choque em direção ao pilar. Gil, respiração aquática. 11ª postura. Calma, ele disse seriamente enquanto desviava de todos os ataques. A casa. Nossa, isso é novo. O último pilar de água que matei não usava isso. Disse ele, sorrindo. Tanjiro, dança do deus do fogo. Espelho carmesim sufocante, ele disse furiosamente enquanto enviava um golpe duplo em direção ao demônio. Mas a casa se moveu em grande velocidade, desviando dos cortes e aparecendo atrás do ruivo, pronto para acertá-lo na cabeça. Mas Tanjiro agiu mais rápido e fez um split, agachando-se o suficiente para desviar do golpe. A casa viu o que o ruivo fez e estava prestes a chutá-lo, mas sua perna foi cortada por Gil, que usou sua segunda postura, e essa distração deu tempo para o ruivo atacar novamente, visto que a perna do demônio já havia se regenerado. Tanjiro, dança do deus do fogo. Ossos, ele disse, mas foi interrompido quando o demônio atacou diante dele. A casa. Destructive Slaughter. Leg Steel. Point Cut, disse sorrindo enquanto se apoiava no chão com as mãos para dar um chute para cima no ruivo que se cobria com sua espada. Tanjiro, consegui me cobrir com minha espada, pensou seriamente, mas um jato de sangue saiu de seu nariz, o surpreendendo. O ruivo caiu de joelhos enquanto Gil rapidamente o protegia de vários ataques lançados pelo demônio. Tanjiro, ele me beijou. Mas foi tão leve. Esse poder. Pensou, surpreso, enquanto limpava o sangue. A casa. Elegante. Que esgrima primorosamente trabalhada. Esplêndido. Desculpe, qual é o seu nome? Qual é? Quero me lembrar de você. Disse ele, sorrindo enquanto desferia socos que eram rebatidos. Gil, não tenho intenção de te dizer meu nome, além disso, odeio falar, então não fale comigo, ele disse sério. A casa. Ah, então você odeia falar, mas eu adoro falar, então vou perguntar seu nome até você me dizer. Massacre destrutivo. Estilo de perna. Flash de luz fluida. Disse ele sorrindo enquanto chutava várias vezes ao mesmo tempo, criando flashes explosivos. Gil foi arremessado para longe do local da luta, atravessando muitas paredes. Tanjiro, Gil-san. Gritou ele, preocupado. Mas a casa já estava na frente dele. A casa. Ah, então o nome dele é Gil? Ele disse sorrindo, massacre destrutivo. Mecha demoníaco de camada dupla, ele disse sorrindo enquanto batia com os dois braços, criando poderosas ondas de choque. Tanjiro, dança do deus do fogo. Ossos ardentes, sol de verão, ele disse seriamente, criando um vórtice de fogo defensivo que o cobriu do ataque. Tanjiro recuou um pouco após o ataque enquanto olhava seriamente para o demônio. A casa. Bons movimentos. Devo dizer que você treinou muito bem. Suponho que o Pirralho do Sol seja seu professor, certo? Ele perguntou, divertido. Tanjiro olhou para ele seriamente, confirmando o que ele disse. A casa. Ei, eu presumi isso já que aquele pirralho é muito forte e eu gostaria de lutar com ele, mas acho que agora ele estará lutando contra as estrelas, certo? Ele perguntou, divertido. Tanjiro, o que você está tentando alcançar com essa conversa? Ele perguntou seriamente. A casa. O que quero dizer é que estou feliz que Kyojuro morreu naquele dia porque ele provavelmente não teria sido mais forte do que era naquele momento e ele tinha aquela visão de mundo estúpida de querer permanecer humano, disse ele, sorrindo. O sorriso de Tanjiro veio à mente quando a imagem de Shijuro, Senjuro e Naruto apareceu. Tanjiro, o que foi isso? Seu canalha, não fale do Rengoku-san, disse ele furiosamente. A casa. Por quê? Rapaz, estou elogiando você, Kyojuro, e o Pirralho do Sol, disse ele, sorrindo. Tanjiro, você não está apenas falando mal dele, como também está zombando dele na cara dos outros, sem se importar com quem está enfrentando, disse ele seriamente. A casa. Acho que você está me entendendo mal, Tanjiro, as únicas pessoas que odeio são os fracos. Eu só zombo na cara dos fracos. Se os fracos me dão nojo, eles me fazem vomitar. As leis da natureza determinam que eles serão eliminados, disse ele com repulsa.
Tanjiro, tudo que você diz está errado e a prova é que você está aqui agora. Os bebês são mais fracos que os outros. Eles precisam de alguém para ajudá-los a viver. Você é o mesmo a casa. Você pode não se lembrar, mas quando você era um bebê alguém o ajudou. É por isso que você está vivo, ele disse seriamente. Os punhos de Akaza estavam cerrados com força, mostrando que as palavras do ruivo incomodavam o demônio. Tanjiro, os fortes devem ajudar e proteger os fracos, e assim os fracos se tornarão fortes e, por sua vez, ajudarão e protegerão os mais fracos. Essa é a lei da natureza. Akaza. Seu modo de pensar é imperdoável. Não vou mais deixar você fazer o que quiser. Disse ele, sério. Akaza ficou parado por um longo tempo enquanto as palavras da ruiva, que por algum motivo lhe pareciam familiares, ecoavam em sua mente. Naquele momento, sentiu um toque em seu ombro e deu um soco nas costas. Mas, para sua surpresa, não havia ninguém ali, e Tanjiro o viu surpreso. Akaza. Tanjiro, você é tão desagradável. Massacre destrutivo. Estilo esmagador. Touzan de Flash Willow, ele exclamou furiosamente enquanto dava um golpe bastante poderoso, gerando flashes no chão e causando grande destruição ao seu redor. Tanjiro saltou para trás, esquivando-se do poderoso ataque. Tanjiro, ele é incrivelmente rápido. Não, para ser mais preciso, isso é. Abaixo. Pensou surpreso ao ver a casa já na frente dele. A casa. Massacre destrutivo. Estilo de perna. Anel dos 1000 planetas voadores. Exclamou furiosamente enquanto dava chutes que geravam ondas poderosas e fluídas ao seu redor e eram enviadas em direção ao ruivo que se cobria com sua espada. Tanjiro cuspiu muita saliva sangrenta devido ao poderoso ataque que o teria matado se ele não tivesse se coberto. Tanjiro, mesmo que eu pudesse prever e interceptar seus golpes. Ele é tão poderoso que eu não sairia ileso. Essas técnicas são tão precisas. Elas penetram minhas aberturas com a mesma precisão de uma bússola. Além disso, esses ataques visam meus pontos vitais como se fossem direcionados por ímãs. Como? O que é isso? A que eles estão reagindo, o que os atrai? Ele pensou seriamente enquanto se lembrava da luta de Kyojuro com o demônio. Tanjiro viu a casa vindo em sua direção e decidiu atacar. Tanjiro, dança do deus do fogo. Imensa névoa flamejante, ele exclamou furiosamente quando apareceu na frente de Akaza, carregando um poderoso golpe. Akaza desviou, mas ainda recebeu um corte no pescoço, o que o surpreendeu. Akaza. Que técnica engraçada, parece que a espada me atingiu apesar de eu ter desviado completamente. Como se balança a espada? A ponta oscilava como se estivesse presa na névoa. Essa parte me intriga, disse ele sorrindo enquanto disparava poderosas ondas de choque que colidiam com a postura de Tanjiro. Em outro lugar, podemos ver Senjuro ajoelhado em frente a um pequeno altar enquanto reza. Senjuro. Irmão mais velho, uma luta importante começou, até o pai foi embora. Onde está Oyakata-sama? Por favor, proteja o pai, Tanjiro e Naruto Niri. Não deixe que nada de ruim aconteça com eles, ele perguntou com grande preocupação. Retornando com Tanjiro e Akaza. Ambos ainda estavam em uma batalha muito equilibrada que só excitou mais Akaza. Tanjiro, dança do deus do fogo. Espelho, ele disse, mas foi interrompido. Akaza pegou a espada do ruivo com a intenção de quebrá-la. Tanjiro, merda. Ele vai quebrá-la. Pensou ele animadamente, então rapidamente deu uma cabeçada no demônio para fazê-lo largar a espada, mas não funcionou. Akaza, boa cabeçada, disse sorrindo, mas recebeu um chute no queixo da ruiva. Mas nenhum dos golpes o fez soltar a espada, mas naquele momento os braços do demônio foram cortados por um corte de água de um Gyu recém-chegado. Tanjiro, Gyu-san. Disse ele, sorrindo aliviado. Gyu, agora estou com raiva, minhas costas doem muito, ótimo trabalho me enviando para lá, Lua Superior 3, ele disse seriamente enquanto olhava para a casa, mas havia algo diferente nele, já que a marca estava presente em seu rosto. O demônio e o pilar investiram um contra o outro. Gyu lançou um golpe de água, do qual a casa se esquivou, e então lançou uma onda de choque, da qual o homem de cabelos negros se esquivou abaixando-se, e então lançou um golpe ondulado, do qual o demônio se esquivou inclinando-se para trás, mas ainda recebeu um corte no pescoço, mas saltou para trás, afastando-se do pilar. A casa. A marca apareceu e sua velocidade, ele pensou seriamente. Tanjiro. Ele ficou mais rápido. Pensou, surpreso. Gyu. Respiração de água. Quarta postura. Ataque de maré, ele exclamou seriamente enquanto fazia vários cortes fluidamente enquanto girava. O punho de Akaza foi cortado, mas o homem de cabelos negros não saiu ileso, pois recebeu um ferimento na testa.
Tanjiro, se a luta continuar, os humanos perderão porque nossa resistência não pode durar para sempre. Ele pensou seriamente. Calma. Como Naruto diz, eu tenho que manter a cabeça fria para pensar melhor. Porque os ataques de Akaza podem ser tão precisos quanto o imã. Como ele pode reagir a ataques mesmo quando eles vêm de trás ou de pontos cegos? Ele se perguntou internamente, mas também se lembrou das palavras de Akaza. Seu espírito de luta está bastante polido. Você está se aproximando do território supremo. O Ruivo começou a analisar aquelas palavras e também se lembrou da explicação de Inosuke sobre seu sentido aprimorado e se perguntou se isso poderia interferir na bússola de Akaza. Tanjiro, dança do deus do fogo, névoa imensa, ele disse sério, mas foi interrompido pelo demônio que pegou sua espada. Akaza, seu flanco está aberto, Tanjiro. Gritou, sorrindo, enquanto desferia um soco em direção ao torso do Ruivo. Tanjiro, lá vem. Ele pensou seriamente enquanto pulava sob o golpe, esquivando-se dele, mas ainda assim uma parte de seu traje estava quebrada. Gil chegou rapidamente e lançou muitos cortes de água que foram neutralizados pelas ondas de choque do demônio. Tanjiro, espírito de batalha, magnetismo, bússola, instinto assassino, território supremo impossível. Eu entendo, então é isso que está acontecendo, ele pensou seriamente. Tanjiro começou a se lembrar de todas as lições que seu pai lhe deu, assim como a última que ele lhe deu, na qual ele matou um urso com um simples corte, assim como também se lembrou das coisas que Naruto lhe disse sobre o mundo transparente. Tanjiro, no momento em que desviei do punho de Akaza para um corte, entrei no mundo transparente, agora entendo Naruto, Inosuke, usarei isso da melhor maneira possível e derrotarei Akaza. Ele pensou seriamente. A luta de Akaza continuou ferozmente e ambos ficaram feridos, embora Akaza estivesse se regenerando, enquanto Gil permaneceu igualmente ferido. Akaza, parece que você já usou todas as suas formas de água. Chega, Gil, vou acabar com isso agora. Estou impressionado com o quanto você durou. Disse ele, sorrindo enquanto desferia um soco na direção do torso do homem de cabelos negros, o que seria fatal. Mas o punho de Akaza foi cortado para sua surpresa, então ele e Gil rapidamente se viraram para ver o Ruivo que parecia diferente, pois agora seu cabelo e olhos pareciam de uma cor vermelha mais clara. Gil, Tanjiro cortou o braço no meio do ataque, seu som é diferente de sua respiração e seu cabelo e olhos também mudaram. Fui salvo por Tanjiro, ele pensou surpreso. Akaza, cada célula do meu corpo me diz para matar esse cara agora mesmo, algo está mudando, isso é ruim. Ele pensou animadamente e então disse, técnica de implantação, estilo final, brilho caótico de metal azul, ele exclamou seriamente enquanto enviava golpes extremamente fortes e rápidos aleatoriamente que atacavam ao mesmo tempo de todas as direções que o cercavam. Gil, este ataque ficou muito mais rápido. E mais forte. Posso absorver isso com calma? Ele se perguntou internamente, preocupado. Tanjiro, entendo, então este é um mundo transparente. O que é isso? É estranho, o tempo passa devagar, ou os movimentos se movem mais devagar. Ele se perguntou internamente com calma, como se fosse uma planta. Gil cuspiu uma grande quantidade de sangue ao receber o ataque e caiu de joelhos. Akaza, você é extraordinário, não me surpreende que ainda esteja vivo, conseguiu desviar de uma série de golpes fatais, não morra como que eu juro e Tanjiro, vire um demônio, Gil, disse sorrindo, sem saber que tinha o Ruivo atrás dele. Gil, ele não percebeu. Tanjiro está logo atrás dele. Ele não tem presença. Espere, destrua-o, Tanjiro. Se você ainda não consegue se mover, acerte o pescoço. Enquanto ele não percebe você. A cabeça. Ele disse internamente. Tanjiro, Akaza, vou cortar sua cabeça agora mesmo. Ele gritou furiosamente. Akaza, surpreso, virou-se rapidamente e deu um soco que o Ruivo desviou abaixando-se. Gil, por que eu tive que gritar o nome dele, idiota? Ele pensou irritado. Akaza, ele está vivo. Como ele pode estar vivo depois disso? Não, sem problemas, minha bússola destrutiva detectará qualquer um de seus ataques. Espere, seu espírito de luta se foi. Ele não tem espírito de luta. Calma, aí vem ele. Ele pensou furiosamente enquanto se preparava para bloquear qualquer ataque do Ruivo. Mas Tanjiro alcançou em grande velocidade enquanto saltava. Tanjiro, dança do deus do fogo, pôr do sol, ele exclamou seriamente enquanto cortava a cabeça de um Akaza incrédulo. Akaza, impossível. Ele pensou, incrédulo. Gil ficou igualmente surpreso ao ver a Ruiva cortar a cabeça do demônio. Akaza,
Em todos os meus séculos, nunca vi alguém que não tivesse um espírito de luta. É algo impossível de pensar, já que até bebês emitem um espírito de luta fraco, mas ele não emitiu nada. É como se eu estivesse lutando contra uma planta, meus sentidos estavam em caos, minha bússola não detectou nada. Como eu perdi em um confronto direto. Ainda não. Eu ainda posso lutar. Eu ainda posso ser mais forte. Pensou furiosamente enquanto segurava sua cabeça para que ela não caísse. Tanjiro, a cabeça dele. Ele está tentando colocá-la de volta. Ele se perguntou, incrédulo. Mas Gil, com sua espada quebrada, empalou a cabeça do demônio, tirando-a de suas mãos. A casa. Você não pode acabar aqui. Eu vou ficar mais forte. Eu tenho que ser mais forte que todos os outros. Forte. Ainda mais forte. Ele pensou furiosamente enquanto sua cabeça se desintegrava. Tanjiro, sua cabeça está se desintegrando. Ele está acabado. Nós vencemos. Meus olhos doem, meus músculos estão dormentes, meu corpo está no limite, mas sinto que estou me recuperando. Ele pensou enquanto olhava para sua espada, mais especificamente para sua guarda, que emitia uma energia dourada que o curava. Gil, o corpo nem está começando a se desintegrar. Não, não pode ser, pensou ele, abrindo os olhos surpreso. O corpo de Akaza retornou à posição de luta enquanto sua bússola era acionada novamente para chocar os caçadores, e Tanjiro rapidamente desviou de um golpe de Akaza. Tanjiro ainda está se movendo. O corpo não caiu. Ah, meus olhos. Ele pensou com dor, mas recebeu um chute no lado que o fez bater na parede. Isso não pode ser. Akaza está tentando mudar alguma coisa. Ele está tentando se tornar outra coisa. Ele está tentando fazer com que sua cabeça não seja um ponto fraco. Como Muzan e Naruto. Essa luta não acabou. Eu ainda posso lutar. Ele pensou, mas rapidamente caiu inconsciente devido aos ferimentos. Gil, Tanjiro. Grito preocupado, ele desmaiou. Não é de se admirar. Estava muito além do seu limite. Ele pensou seriamente enquanto se lançava ao ataque. O homem de cabelos negros pegou sua espada quebrada e, com sua quarta postura, fez muitos cortes no demônio, que se regenerou em uma velocidade surpreendente. Gil, ele se regenerou apesar de não ter cabeça. Pensou surpreso. A casa enviou muitas ondas de choque que foram bloqueadas por cortes de água em alta velocidade, mas Gil cuspiu sangue porque estava chegando ao seu limite. Gil, deixa pra lá. Eu, ainda, estou vivo aqui. Eu protegerei o Tanjiro até o fim. Disse ele, furioso, olhando para o demônio sem cabeça. Um espírito indomável, que nunca vacila, não importa qual obstáculo apareça em nosso caminho. Não somos samurais, não carregamos katanas, mas empunhamos nossas espadas em nossos corações. A única coisa que usamos são nossos punhos. Essas foram as palavras que ecoaram na cabeça de um Akaza confuso. Akaza, o que, monstruosidade, pensou com desagrado, mas naquele momento sentiu alguém pegar sua mão. Akoji-san, pare. Uma garota de olhos rosa perguntou, chorando. Gil, não consigo ouvir nada com meu ouvido esquerdo, não consigo sentir meu braço direito, posso colocar um pouco de força, mas quão útil isso será? Ele se perguntou cansado, mas sentiu alguém tocar suas costas e começou a sentir como se estivesse se curando, então se virou para ver se encontrava Naruto. Naruto, é bom ver que você não está morto, Tomioka-san, ele disse, sorrindo. Gil, Naruto. Como você chegou aqui? Você tinha que lutar com as estrelas, esse era o seu plano, disse ele, cansado. Naruto clone. Oh, eu não estou aqui, sou apenas um clone, ele disse, sorrindo. Gil, clone? Entendo, mas agora com a sua ajuda podemos lutar melhor contra esse demônio que não quer morrer, mesmo que tenhamos cortado sua cabeça, disse ele seriamente. Naruto, eu entendo, mas eu posso ver e sentir uma energia que está ao lado dele, ele disse sério enquanto olhava para a casa. Gil, uma energia? Ele perguntou, confuso. Naruto, sim, é como se outra pessoa estivesse lá, disse ele, seriamente, olhando para o demônio e a energia. Akaza, solte minha mão. Quem é você? Perguntou ele, confuso. Parem, vamos sair daqui, ele perguntou, derramando lágrimas. Akaza, não posso, tenho que matar aqueles caras, ele disse sério. Mas por quê? Perguntei tristemente. Akaza, eu tenho que ser mais forte, vou matar qualquer um que ficar no meu caminho, ele disse sério. Mas por quê? Porque você quer ser mais forte? Ele perguntou tristemente. Akaza, porque se eu não fizer isso, não vou conseguir trazê-lo de volta, disse ele seriamente. Pode Akaza. O remédio para o pai, se eu não ficar mais forte, não vou conseguir fugir com a carteira que roubei.
Se eu não ficar mais forte, não vou conseguir derrotar as pessoas que voltam para se vingar. Se eu não ficar mais forte, eles vão me levar para um magistrado e me bater. Você já tem 3 linhas tatuadas nos 2 braços por ser um batedor de carteira. Da próxima vez, corto seus pulsos. Disse aquele que parecia ser o chefe, com um tom severo. Akoji, pode cortar fora. Não importa, eu ainda terei pés. E vou roubar com eles. De qualquer forma, eles não vão me pegar da próxima vez. Disse um pequeno Akaza, rindo, completamente espancado. Um crime atrás do outro aos 11 anos de idade. Até um homem robusto ficaria dormente depois de receber 100 golpes. Você é uma criança demônio, disse ele com desgosto. Eles continuam dizendo isso. É verdade, sou uma criança demônio, tenho presas desde que nasci. Akoji. Seu pai soube que você foi pego de novo e se enforcou. Ele está morto. Disse um velho, animado. Querido Akoji, viva uma vida honesta. Você ainda pode virar a página. Eu não quero viver do dinheiro roubado dos outros. Desculpe por incomodar. Como você poderia estar em paz vivendo como um mendigo? Pai? Este mundo pode simplesmente virar um inferno. Todo mundo pode se foder. Porque vivemos como uma merda completa. Porque meu pai teve que morrer. Ele não me incomodou. Porque ele se desculpou. Meu pai nunca fez nada de errado. Não fez mal receber aquela punição por roubar. Podem me chicotear e quebrar meus ossos, mas eu aguento qualquer coisa por você, pai, mesmo que dure centenas de anos. Arrependa-se. E arrume um maldito emprego. Disse um homem furioso enquanto chicoteava o garoto. Cala a boca e vai se foder, seu idiota. Não tenho dinheiro e os remédios são caros. Meu pai estava piorando aos poucos. Os ossos machucados das costas dele estavam enfraquecendo. Por que você se enforcou? Eu morreria por você, pai. Por você. O pequeno Akoji estava parado ao redor de vários adultos que ele mesmo havia espancado até a exaustão. Nossa, isso foi impressionante. Me chamaram porque um garoto estava prestes a matar todo mundo e eu te vi batendo em 7 adultos com os punhos nus. Você tem bons músculos. Você venceu de novo contra adultos sem arma. Você deve estar se sentindo muito bem. Ele disse sorrindo, vestindo uma roupa de artes marciais. Quem é? O que estou vendo? São minhas memórias. Você quer ir ao meu dojo? Perguntei, sorrindo. Akoji, cale a boca, seu velho idiota. Eu vou te matar. Ele gritou furiosamente. Essas tatuagens significam que você é um criminoso de Edo, então foi expulso da cidade. Foi por isso que veio para cá. Perguntei, sorrindo. Akoji, o que foi isso? Você não tem nada a ver com isso. Gritou ele furiosamente. Sim. Mas primeiro, venha até o meu garoto reformado. Disse ela, sorrindo enquanto se posicionava para lutar. Akoji lançou um ataque apenas para receber 5 socos rápidos que o deixaram inconsciente e, depois de um tempo, podemos ver o homem Akoji em uma fazenda. Cara, você com certeza é forte. Apesar daquele golpe formidável, você só levou 1 hora para acordar, ele disse, sorrindo. Akoji não disse nada enquanto o seguia. Eu sou o Keizou, administro um dojo de artes marciais que ensina um estilo de luta descalço chamado Soryu. Não tenho alunos, então estou apenas fazendo minha rotina de manutenção. A primeira coisa que quero que você faça é cuidar da minha filha doente. Tenho que trabalhar, então quero confiar isso a você. Minha esposa ficou sobrecarregada de fadiga enquanto cuidava dela. É um trabalho duro, sério, eu era um incômodo para minha esposa e minha filha porque eu era fraco. Ele disse, sorrindo tristemente. Akoji, e você não se importa em deixar sua única filha comigo, uma criminosa? Ele perguntou sério. Keizou, bem, senhor criminoso, eu o derrotei há algumas horas. Então está tudo bem. Disse ele sorrindo, fazendo o homem de cabelos negros olhá-lo surpreso. Tanjiro é igual a ele, eu vejo, eu entendo porque eu nunca gostei de você, era porque você ficava me lembrando do meu passado chato e lamentável. Keizou, minha filha Koyuki, disse ele sorrindo enquanto mostrava a ela uma garota que estava em um futon. Este passado é inútil, inútil. Akoji ficou impressionado com a garota porque ela o lembrava de seu pai. Keizou, ei, você parece melhor do que de manhã. Sente-se melhor agora. Esse cara não me diz o nome, então, bem, faça-o falar antes que eu volte, disse ele, sorrindo. Keizou deixou os 2 garotos em profundo silêncio. Koyuki, seu rosto dói, você está bem? Ela perguntou, preocupada. Eu vou te curar com certeza, eu vou te ajudar, eu vou te proteger, minha vida não valia nada, cheia de nada além de promessas vazias.
Porque pessoas doentes sempre pedem desculpas. Elas provavelmente querem fazer essas coisas por si mesmas. A tosse não para, elas provavelmente querem respirar normalmente, e isso deve ser o que mais as machuca. Koyuki, me desculpe por tudo, a culpa é minha se você não pode treinar ou ir brincar, ela disse tristemente. Koyuki realmente tem um corpo fraco, tive que cuidar dela durante a noite, e eu tive que trocar tanto o pano da cabeça dela quanto suas roupas, ela teve que beber água com frequência e toda vez que eu ia ao banheiro eu tinha que carregá-la, eu cuidei do meu pai antes, então, diferente da maioria das pessoas, eu já estava acostumado, isso não foi difícil para mim. A Koji, nunca pensei em jogar antes quando estou livre. Eu só treino, então não se preocupe com isso, ele disse sério enquanto umedecia o pano. Koyuki, mas, às vezes, uma mudança de cenário é. Hoje à noite haverá fogos de artifício, então vá vê-los, ele disse fracamente. A Koji, talvez, quando sua tontura passar, eu te leve até a ponte para vê-los, ele disse sério. Koyuki, ela disse, surpresa. A Koji, mesmo que não possamos este ano, no ano que vem haverá outro e também no ano seguinte poderemos ir, disse ele seriamente enquanto colocava o pano na testa. Koyuki olhou para ele enquanto começava a derramar lágrimas. A única coisa que me incomodava quando eu cuidava dela era que Koyuki sempre começava a chorar no meio das nossas conversas. Deve ser deprimente estar em uma cama de doente. Quando ela chora, me sinto desconfortável. Keizou. Entendi, então a Koyakuji vem do Komain Komaino. Então você é igual a mim. Você tem algo a proteger, como um Komaino cuidando de um santuário. Disse ele, rindo. Meu mestre, que nem sequer era samurai, conseguiu obter essas terras e o dojo quando salvou um velho que estava sendo atacado por bandidos. O velho ficou fascinado por sua técnica Soryu e lhe deu as terras e o antigo dojo, já que não tinha sucessores. Mas havia pessoas que queriam as terras e não estavam felizes. O dojo de Kenjutsu ao lado assediava o dojo Soryu, por isso o dojo Soryu nunca teve alunos, mas treinar aqui e cuidar de Koyuki curou meu coração. Depois de 3 anos, completei 18 anos, Koyuki completou 16 e parou de ficar em repouso na cama o tempo todo e estava começando a conseguir viver o tempo todo. Keizou, a Koji, venha aqui, ele chamou com um sorriso. A Koji, estou indo, disse ele calmamente enquanto o seguia. Keizou, você pode ficar com meu dojo a Koji? E pode ficar com a Koyuki também, disse ele, sorrindo. A Koji, foi a única coisa que ele conseguiu dizer por causa da impressão e viu Koyuki que estava corando. Eu tinha as tatuagens de um criminoso, nunca imaginei ter um futuro, muito menos um futuro onde alguém me amasse. Talvez o que nem meu pai disse fosse verdade. Será que eu realmente consigo encontrar um jeito certo de viver? Aquela esperança fugaz de que eu poderia consertar minha vida cresceu tanto que eu não conseguia controlá-la. Naquele momento, eu queria proteger 2 pessoas, mesmo que custasse a minha vida. Eu nunca imaginei que eles seriam envenenados até a morte. Fui visitar o túmulo do meu pai para contar a ele sobre meu casamento e voltei ao dojo antes do pôr do sol, mas antes de ouvi-lo, me senti mal, meu diafragma estava tendo espasmos, essa sensação ruim me deu calafrios. Alguém envenenou o poço. Tudo porque não conseguiram derrotar você ou o Keizou-san em uma luta direta. Esses monstros são horríveis. É horrível. Até a Koyuki-chan morreu. Um homem exclamou, chateado. Quando as pessoas com quem me importo estão em crise, eu nunca estou lá e fiz uma promessa. A Koji, você está bem comigo? Ele perguntou, curioso. Koyuki, lembra? Quando a gente conversava sobre assistir fogos de artifício quando éramos crianças? Perguntei, corando. A Koji, não, ele disse, tentando se lembrar. Koyuki, foi uma pequena conversa entre você e eu, a Koji-san, mas eu fiquei muito feliz, mesmo que não pudéssemos ver os fogos de artifício naquele ano, poderíamos vê-los no ano que vem, ou no ano seguinte, foi o que você disse, é só que, eu nunca poderia imaginar um futuro em que eu pudesse ver o ano que vem ou o ano seguinte, ela disse sorrindo. A Koji ficou surpreso com o que ele disse e olhou para ele. Koyuki, minha mãe pensou a mesma coisa, ela não queria me ver morrer, então tirou a vida dele. Eu entendi que em algum lugar no coração dela meu pai havia desistido, ele era muito fraco, mas você viu meu futuro, a Koji-san, e como se fosse algo natural, você disse que haveria um ano que vem. Fiquei muito feliz, você é incrível, a Koji-san. Você seria meu marido? Perguntei, sorrindo. A Koji, sim, eu serei mais forte que todos e te protegerei por toda a minha vida, disse ele, sorrindo. No final, não passou de palavras, eu não pude fazer nada. Os detalhes do trágico incidente estão guardados no escritório do magistrado.
Depois que a família do dojo Soryu foi envenenada, o aluno sobrevivente atacou o dojo de Kenjutsu e massacrou todas as 67 pessoas com os próprios punhos, crânios esmagados e vísceras despedaçadas. Não só os cadáveres estavam mutilados a ponto de ficarem irreconhecíveis, como também havia muitas partes espalhadas por aí. Foi uma cena literalmente infernal, com queixos, cérebros, olhos e membros espalhados pelo teto e pelas paredes. O choque fez com que a funcionária sobrevivente perdesse a razão. O registro era tão absurdo e irracional que, por 30 anos, foi considerado uma história fictícia antes de ser apagado. Depois que Akoji fez seu massacre, ele saiu do dojo e encontrou um homem que o olhou com diversão. Muzan, não me lembro de ter enviado um demônio para esta área, mas depois de ouvir a comoção de um demônio e vir aqui, encontro um humano simples que é decepcionante, disse ele, sorrindo com diversão. Akoji, mova-se ou você estará morto, ele disse cansado, mas Muzan já estava na frente dele. O homem de cabelos negros ia dar um soco, mas o demônio perfurou com suas garras na cabeça. Muzan, eu estava pensando em criar 12 demônios fortes. Você consegue lidar com a quantidade de sangue que vou te dar agora? Perguntou ele, sorrindo. Akoji, não mais, eu não me importo com mais nada, ele disse fracamente. Eu me tornei um demônio e perdi minhas memórias, mas eu queria mais força, mesmo que não houvesse mais nada que eu quisesse proteger. Eu realmente não queria viver em um mundo onde eu perdesse minha família, mas por centenas de anos eu continuei matando repetidamente. Mas, no final das contas, é apenas uma história patética, cômica e desinteressante. Não poderei ir para o mesmo lugar que aqueles 3 quando eu morrer. Fim. Pova casa a casa. Bom trabalho em me fazer lembrar do meu passado. Humanos, suaves, frágeis, fracos, eles morrem rapidamente, eles se desfazem em nada, ele disse seriamente por dentro. Naquele momento, Tanjiro acordou e estava prestes a atacar, mas Naruto o impediu. Tanjiro, Naruto. Ele perguntou surpreso. Naruto, eu sou apenas um clone, Tanjiro, você deveria descansar, a luta acabou, você foi ótimo, você se tornou um amigo muito forte, ele disse, sorrindo gentilmente, fazendo o ruivo relaxar. Gil também estava relaxado, pois seus ferimentos estavam sendo curados, e a casa não podia mais ser visto, pois correntes douradas o prendiam, impedindo qualquer movimento. A casa. Eu odeio os fracos, eles nunca lutam cara a cara e envenenam poços. Pessoas fracas e desprezíveis não têm paciência, eles colherão rapidamente o que plantam. Eles matam pessoas com esses punhos protetores sangrentos, o precioso estilo Soryu do meu mestre. Eu não pude respeitar as últimas palavras do meu pai, está tudo bem, era tudo o que eu queria matar, ele pensou seriamente. Naruto alcançou o demônio que o viu sem dizer nada. A casa. Aluno do que eu juro, acho que ele quer vingança pelo que fiz ao seu sensei, não o culpo, afinal eu fiz a mesma coisa, pensou ele, olhando para o homem de cabelos negros à sua frente. Naruto, você pode ir agora, eu posso odiar você pelo que você fez ao meu sensei, mas torturar você não o trará de volta, então vá com aquelas pessoas que estão esperando por você, ele disse sorrindo gentilmente enquanto colocava a mão no peito do demônio e chamas negras o cercavam. A casa o viu impressionado porque aquele sorriso o lembrou de seu pai e ele só conseguiu sorrir enquanto se transformava em cinzas. Naruto, cheira a gratidão, acho que ele não era um cara mau, ele só teve azar, pensou com empatia. A casa, obrigado, Naruto, finalmente descobri seu nome, e, acabou, vou para o inferno como um homem, pensou com gratidão. Diante do demônio, não estava mais Naruto, mas seu pai, que sorria para ele. A casa, pai, você está bem agora? Não sente mais dor? Perguntou ele, surpreso. Estou bem, Akoji, obrigado, disse ele, sorrindo. Akoji, me desculpe, pai, eu não consegui mudar, sou inútil, ele disse tristemente enquanto se ajoelhava. Keizou, não importa o que você se torne, um filho é um filho, e um aluno é um aluno, embora, bem, não podemos exatamente levá-lo para o céu, disse ele, sorrindo. Mas o mamão agarrou o cabelo do menino com força. Muzan, você não queria ficar mais forte? Vai deixar tudo acabar aqui, a casa? Perguntou ele, sério. A casa. É verdade, eu ainda posso ser mais forte, eu ainda posso ser mais forte, eu tenho que manter minha promessa ele disse, mas foi interrompido. Koyuki, Akoji-san, obrigada, você já fez o suficiente, ela disse sorrindo enquanto o segurava pelas bochechas, está tudo bem, agora está tudo bem. Muzan, a casa. Disse ele com um tom perigoso. Mas o demônio o ignorou e sua aparência começou a mudar até que ele voltou a ser o que era antes e se jogou na garota. Akoji, me desculpe. Me desculpe. Me desculpe por não ter conseguido te proteger. Me desculpe por não estar ao seu lado quando você precisou de mim.
Eu não consegui cumprir uma única promessa. Me perdoe. Por favor, me perdoe. Por favor. Implorou ele, chorando com uma tristeza sem igual. Koyuki, estou feliz que você se lembre de todos nós. Estou feliz que você voltou a ser o velho Akoji-san. Bem-vindo de volta, meu marido, ela disse sorrindo em meio às lágrimas. Os caçadores apenas observaram a casa se transformar em cinzas, declarando vitória para Tanjiro e Gyu. Naruto, acabou, ele disse, sorrindo. Tanjiro, ele desapareceu, disse ele, cansado. Gyu, nós vencemos, mas isso é só o começo porque nosso objetivo é Muzan, ele disse sério e cansado. Naruto, isso mesmo, então descanse enquanto eu curo suas feridas, ele disse sorrindo enquanto os outros dois assentiam. Tanjiro e Gyu derrotaram os três da lua superior. Eles estão se recuperando agora. Eles não podem lutar no momento. Anunciaram os corvos aos outros caçadores. Naruto, o original está passando por momentos difíceis agora, mas sei que venceremos essa luta e ninguém viverá com medo de ser devorado por um demônio, pensou seriamente enquanto curava Gyu e Tanjiro. Fim da parte 29.